Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo e ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes o sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu?
O teu povo e os sumos sacerdotes se entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com muito medo. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida, sem costura, em peça única, do alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe,
a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e de outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 litros de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da Semana Santa, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no mundo inteiro, hoje a Santa Igreja celebra a Paixão de Nosso Senhor. E às 3 horas da tarde se reúne para o ato litúrgico da Paixão de Nosso Senhor com a leitura do Evangelho de São João, acompanhada pelas leituras da carta aos Hebreus e do profeta Isaías. Todo dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vai sendo acompanhado pela memória da Paixão de Nosso Senhor. Preparamos esse grande itinerário espiritual com as horas da Paixão, que nos ajuda a termos todo o nosso dia de hoje orientado para pensarmos no sacrifício redentor de Nosso Senhor, o sacrifício que nos trouxe a salvação, a entrega, a oblação de amor de Nosso Senhor no alto da cruz por nós, que acabamos de ouvir na leitura do Evangelho. São João Crisóstomo, escrevendo sobre a entrega de Nosso Senhor na cruz, fala essas palavras que nos acompanharão pela nossa inteira vida cristã. A meditação do Evangelho de hoje, da narrativa da Paixão de Nosso Senhor, segundo São João, nos acompanha pela nossa inteira vida. Em todas as suas partes, a narrativa do Evangelho de hoje, em alguma maneira, nos comove. Mas quando vemos o Senhor especialmente ferido e levado à crucifixão, e depois nos aproximamos
da sua entrega amorosa, o nosso coração de maneira especial se comove. E quando ouvimos que o seu peito foi transpassado pela lança do soldado, ainda mais intensa é a nossa comoção. Porém, junto com a dor e a comoção dessa narrativa, nos alcança também, ou seja, chega até nós, a alegria de um grande tesouro que nos foi entregue. A certeza da salvação e de um amor que não conhece limites, que nós acompanhamos durante esses dias na meditação da Semana Santa e que hoje encontra o seu ápice na entrega de Nosso Senhor sobre a cruz. Por meio dessa entrega, o Senhor nos assegurou os tesouros que vão nos nutrir e nos fortalecer, nos lavar e nos regenerar durante a nossa inteira vida cristã. E assim escreve São João Crisóstomo para nos ajudar a compreendermos isso. Queres conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos então às figuras que o professaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento que diz: imolai um cordeiro de 1 ano e marcai as portas de vossas casas com o seu sangue. O que quer dizer Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de razão? É claro que não, responde ele. Não porque é sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas, vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro, fugirá ainda mais para longe. Queres compreender mais profundamente o poder desse sangue? Pois bem, repara de onde começou a correr e de que fonte ele brotou. Começou a brotar da própria cruz, e a sua origem foi o lado do Senhor ferido. Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz o evangelista, um soldado aproximou-se e feriu-lhe o lado com uma lança. E imediatamente saiu água e sangue. A água como símbolo do batismo, o sangue como símbolo da Eucaristia. O soldado, transpassando-lhe o lado, abriu então uma brecha na parede do Templo Santo. E eu, encontrando um enorme tesouro, alegro-me por ter achado riquezas extraordinárias. Assim aconteceu com este cordeiro. Os judeus mataram um cordeiro e eu recebi o fruto de seu sacrifício. Estão conseguindo acompanhar, meus irmãos, a beleza dessas imagens que São João Crisóstomo está trazendo para a gente? Do templo que se abre, os tesouros que se encontram ali dentro, da imagem do Cordeiro do Antigo Testamento, que é a figura de Cristo, o Cordeiro, e que o sangue daquela época do Antigo Testamento causava pavor ao inimigo, porque era a memória do sangue, ou melhor, era o sinal, a prefiguração do sangue, do verdadeiro sangue capaz de libertar da morte os filhos de Deus. Continua ainda. De seu lado saiu sangue e água, escreve João em seu Evangelho. Não quero, querido ouvinte, que trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério que agora nos é revelado. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico e profundo. Disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a Santa Igreja, pelo banho da regeneração e pela renovação no Espírito Santo, ou seja, pelo batismo e pela Eucaristia,
que brotaram do lado aberto de Cristo. Pois Cristo formou a igreja de seu lado transpassado, assim como do lado de Adão foi formado Eva, sua esposa. Por esta razão, a Sagrada Escritura, falando do primeiro homem, usa a expressão osso dos meus ossos e carne da minha carne, que São Paulo refere, aludindo ao lado de Cristo, pois assim como Deus formou a mulher do lado do homem, também Cristo, de seu lado, nos deu a água e o sangue para que surgisse a igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia, também Cristo nos deu a água e o sangue durante o sono de sua morte. Meu irmão e minha irmã, palavras de ouro, essas de São João Crisóstomo. Quando olhamos a imagem de Adão e de Cristo, a partir do sacrifício da cruz, que comoção! Vede como Cristo se uniu à sua esposa, vede com que alimento ele nos sacia. Do mesmo alimento nos faz nascer e nos nutre, assim como a mulher, impulsionada pelo amor natural, alimenta com o próprio leite e também com o próprio sangue o filho que deu à luz. Assim também Cristo alimenta e sempre alimenta com o seu sangue aqueles que deu o novo nascimento por meio do batismo. Então, ao celebrarmos a Sexta-feira Santa, meus irmãos, celebramos esses tesouros dos sacramentos da Eucaristia e do batismo, como nos recorda São João Crisóstomo. Recordamos a nossa salvação, mas também o alimento que nos nutre. Ontem falávamos a respeito de permanecer com Cristo, de caminhar com Ele, sem que sejamos nutridos pelo Senhor. Como conseguiremos seguir o Senhor? Como conseguiremos permanecer unidos a Ele? Pedro dizia, lava-me, Senhor, por inteiro. E de fato, o Senhor nos lavou por inteiro. Mas sem essa súplica do apóstolo e sem esse ato do Senhor, não conseguimos ser discípulos. Ou seja, que o nosso coração diariamente confie e suplique o socorro de Deus, a nutrição de Deus, o alimento que vem dele, da sua palavra, por meio dos sacramentos, a fim de que nós possamos perseverar no caminho discipular, a fim de que possamos perseverar seguindo Jesus. É preciso que Ele venha em nosso socorro e nos assista com a sua graça. Até o mínimo bem, para ser mantido, precisa de uma graça especial do Senhor, que abundantemente quer nos revelar, quer nos conceder todas as graças necessárias em favor da nossa salvação. E essa é uma outra verdade que nos acompanha no dia de hoje. Ele quer, e como vemos na celebração dos sacramentos e como ouvimos na leitura do Evangelho, o Senhor realiza esse ato de amor por nós. A sua morte nos entregou frutos infinitos e por meio desses frutos nós perseveramos na vida em Cristo, perseveramos como cristãos. Santa Gertrudes escreve, falando a respeito da morte do Senhor, essas palavras: ó morte bendita, que nos trouxeste tantos frutos por graça, que sob a tua proteção a minha morte seja tranquila e sem medo. Olha que fantástico, meus irmãos. Quantas vezes o medo da morte e o medo das incertezas dessa vida nos fere, nos intimida, nos faz sentirmos uma paralisia diante do agir na vida e nos tira até mesmo a força na hora de perdoar ou na hora de renovar o ato de amor por nossos irmãos e irmãs. E Santa Gertrudes está olhando a morte de nosso Senhor e dizendo quantos frutos da graça,
da graça de Deus, nos ofereceu a morte de Cristo, ao ver a sua morte e vê-la tão bendita, eu te peço, Senhor, a graça de que a minha morte seja tranquila e serena, ou seja um acontecimento sob a beleza da sua morte. Como a sua morte foi bendita, porque permanecestes unido ao Pai, entregastes a vida por nós, que nós, que permanecemos unidos a Ti no discipulado, possamos ter também, na hora da morte, proteção e paz, tranquilidade e segurança em Ti. E continua: ó morte de Cristo, que trazes a vida por pura graça, deixa-me desaparecer sob as Tuas asas e estar sobre a Sua proteção. Oh, meu irmão e minha irmã, que linda essa frase. Deixa-me, Senhor, sob a Tua proteção. Eu quero estar sobre a sombra da Sua cruz, debaixo dessa sombra bendita que me protege e que me conforta a alma. Ó morte, de onde sai a vida, faz arder em mim para sempre uma só centelha da Tua ação vivificante. Morte gloriosa, morte frutuosa, súmula de toda a salvação, amoroso contrato do meu resgate, pacto inviolável da minha reconciliação. Morte triunfal, doce e cheia de vida, em Ti brilha para mim tão grande caridade que nada há comparável no céu e na terra de bens por mim. Ó morte de Cristo, que amo com todo o meu coração, Tu és a minha confiança espiritual, Tu és a confiança da minha alma. Ó morte amantíssima, em Ti estão contidos para mim todos os bens necessários à minha salvação. Olha que grande verdade, meus irmãos. Por isso, ao contemplarmos a cruz de nosso Senhor e ao beijá-la, cumprimos não apenas um ato de devoção, mas uma profissão de fé, pois estamos declarando todas essas verdades e assumindo com amor todas elas que o Senhor reservou por nós. Ao prestarmos o ósculo da paz, o beijo sobre a cruz, tomamos sobre nós o penhor dessa graça e reconhecemos que na morte bendita de Cristo se encontra a nossa paz. Por meio dela foi reservado para nós todas as graças necessárias para perseverarmos na vida cristã e que ao longo da sua vida, infinitas vezes, você possa tomar a cruz do Senhor em suas mãos e beijá-la amorosamente como uma profissão de fé, como um ato de profissão de fé, reconhecendo a graça e o poder de Deus por ti, em favor da tua santidade e da santificação da sua inteira casa. E continua ainda Santa Gertrudes a dizer: só te peço que me guardes sob a tua benevolente proteção, para que na minha morte eu repouse com suavidade à tua sombra, Senhor, e esteja em tua paz. Ó morte cheia de misericórdia, és a minha vida felicíssima, a melhor porção da minha herança, abundante redenção, o precioso legado da minha salvação. Que com essas palavras de Santa Gertrudes possamos também nós nos prepararmos para contemplar a cruz do Senhor na celebração de hoje e ao beijá-la possamos realizar esse ato de fé, possamos ao mesmo tempo realizar esta declaração de amor e recolher ali a certeza e ao mesmo tempo testemunhar a nossa adesão a todos os bens que o Senhor reservou e entrega por nós
para a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor nos livre de todo mal, nos proteja e nos conduza sempre mais à perfeição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.